O nosso trabalho é sobre corrosão e proteção à corrosão. Meu nome é Maria Tereza. Vou falar um pouco sobre o que é a corrosão. A corrosão é um termo químico bastante usado no nosso dia a dia, e ele nada mais é que a destruição parcial, superficial, ou então até mesmo total de uma estrutura de determinado material. A gente associa muito a materiais metálicos, mas a corrosão ela pode ser ocasionada em materiais metálicos, ligas metálicas, plásticos, cerâmicas ou até mesmo no concreto. Na corrosão metálica, por mecanismo eletroquímico, geralmente está associada à exposição do metal num meio a qual exista moléculas de água juntamente com moléculas de gás oxigênio ou íons de hidrogênio no meio condutor. Existe três tipos de corrosão no nosso sistema, que é a corrosão eletroquímica. Essa corrosão ela acontece com mais frequência, já que ela ocorre com os metais, geralmente na presença de moléculas de água. E ela se encontra em duas principais formas. A primeira é quando o material está em contato com um eletrólito, por exemplo, a solução condutora ou condutor iônico, que envolve uma área de anódica e catolíticas no mesmo tempo, formando uma pilha de corrosão. Já nessa segunda é quando dois metais são ligados por um eletrólito, formando uma pilha galvânica. Já o outro tipo de corrosão é a corrosão química. É um ataque de alguns agentes químicos diferentes sobre determinado material, que pode ou não ser um metal. Ela não precisa da presença de água e não há transferência de elétrons, como na corrosão eletrólica. Por exemplo, um solvente ou agente oxidante pode quebrar as macromoléculas dos polímeros, como um plástico, por exemplo, ou borracha, degradando-os, como, por exemplo, um exemplo desse ácido é o ácido sulfúrico, que corrói o zinco metálico, ou o concreto armado das construções, que pode sofrer uma corrosão com o passar do tempo por agentes poluentes em sua constituição, a silicata, alumínio, cálcio, óxido de ferro, que são compostos por ácidos, e por isso que ocorre esse tipo de corrosão. E o último tipo de corrosão que a gente encontra é a corrosão eletrólica. É um processo eletroquímico que ocorre com a aplicação externa de uma corrente elétrica. Esse processo não ocorre de forma espontânea, diferente dos dois anteriores. Quando não há isolamento e aterramento, ou esses estão com alguma deficiência, formam-se as correntes de fuga, e quando elas escapam para o solo, formam-se pequenos furos nas instalações. Por exemplo, isso acontece com tubulações de água, de petróleo, canos telefônicos e de postos de gasolina. E o processo de corrosão, ele também causa um enorme dano financeiro, porque além dele danificar, ele diminui o tempo de durabilidade dos materiais. E cada vez mais são feitos formas de, são colocadas formas de investimento para melhorar a durabilidade desses materiais como forma de proteção à corrosão. Meu nome é Raul e agora eu vou explicar a parte de revestimentos. A gente tem quatro tipos de revestimentos para proteção à corrosão, que são os metálicos, os não orgânicos, os compósitos e os orgânicos. E agora eu vou explicar o metálico. O metálico, ele é como se fosse gotas de metal que é aplicada em cima de uma chapa de ferro que esteja limpa e rugosa. São pingos de metal líquido que cai lá, formando como se fosse uma película protetora para não entrar em contato direto com os meios corrosivos. É, e não tem, e não tem de jeito nenhum é, uma ligação metálica, uma liga metálica de dois metais para fazer esse revestimento.
é só um único metal. Os revestimentos não orgânicos, eles são compostos de compostos não orgânicos, né? E são colocados em contato direto com a superfície do metal, ou são formados sobre ela, né? E geralmente os que são mais usados são os vidros, os cimentos, carbetos, os esmaltes vitrosos, os nitretos, entre outros. Aí agora a gente tem os compósitos, né? Que são os materiais cerâmicos que contêm vidro, né? E a maneira de aplicar esse revestimento é com flocos de vidro, de fibra, de resina também. Só que eles são um pouco mais fracos, né? Já que a umidade desgasta ele um pouco, porque faz ele como se fosse inchar e abrir microfissuras, o que deixa a corrosão entrar. Aí agora a gente tem os revestimentos orgânicos, que geralmente são representados pelas tintas, né? E eles são os mais usados, porque eles têm um menor custo e tudo hoje em dia que é metal, o que pode ser corroído pela corrosão, tem tinta em cima. A maioria das coisas que você comprar tem tinta em cima, então ela é a mais usada. E o mais importante é que a tinta ela é formada por um veículo de composto de pigmentos, e esse veículo ele é composto por coadjuvantes. E a aplicação da tinta ela requer muita atenção, desde o método de se aplicar até a qualidade da tinta e até mesmo para ver se a dilatação térmica dele é compatível com o substrato. Meu nome é Kelly Deliane e eu vou falar sobre a proteção anódica e catódica. Bom, a proteção anódica, ela baseia-se na formação de uma película protetora sobre os objetos metálicos por meio de uma corrente anódica externa, permitindo a passivação do objeto. Ela pode ser utilizada somente em metais ou ligas passivas como zinco, aço, titânio e magnésio. Esse método geralmente é utilizado por fábricas que trabalham com soluções de pH baixo ou alto. Já a proteção catódica tem como principal função neutralizar o processo de corrosão por meio da migração de potencial para valores negativos. Essa proteção é usada em objetos metálicos que terão contato com a água ou que serão soterrados. As diferenças entre elas, a gente pode citar que consiste basicamente no esquema de ligação entre o retificador, os anodos inertes e a estrutura a ser protegida. Olá, boa tarde. Meu nome é Antônio Fernando Corrêa dos Santos e eu vou falar um pouco sobre os inibidores vegetais. Bom, os inibidores vegetais são compostos no qual diminuem ou reduzem a reação corrosiva dos objetos. Muitas indústrias utilizam equipamentos metálicos para fabricar produtos, entre aspas. E nesses equipamentos ocorre um processo muito significativo, que é o processo de corrosão, que fazem com que o objeto chegue a ser enferrujado. Então, para o combate a essa corrosão, são utilizados esses inibidores vegetais. Tipos de extrato. Existem diversos tipos de extrato de diferentes plantas. Entre elas, eu vou destacar algumas, como a lavanda augusta e a Gospe istus. Sua composição. Na lavanda augusta, a gente utiliza o óleo dela. Ela é composta um tipo de nutriente no qual faz com que age sobre materiais de liga metálica. E na Gosmistos, a gente usa sementes e plantas e folhas dela, no qual são inibidores de agentes corrosivos como ferro e cobre. Em outros tipos também, como as bioácidas, que são mais de caráter químico, no qual a gente tem a Asthenia pollenis e a Piper guiennis. E método de utilização. Geralmente, eles são utilizados em grande quantidade, assim, e em um longo período de tempo para a ação desse processo corrosivo.
Eu sou o Fernando e vou falar sobre nanorevestimentos, que são nada mais são do que formas de nanotecnologia, que de forma resumida é a manipulação da matéria em nível molecular, visando a produção de diversos produtos e substâncias. Os nanorevestimentos diminuem de forma significativa os efeitos corrosivos, pois eles trabalham de forma ativa, liberando substâncias que diminuem a corrosão sem precisar da intervenção humana, por meio dos nanorreservatórios, que diminui a corrosão por meio de um inibidor anódico, como, por exemplo, o mobidato. Os nanorevestimentos são mais aplicados nos segmentos petrolíferos, petroquímicos, automobilísticos e aeronáuticos, como também em indústrias ou fábricas que estão próximos a regiões muito corrosivas, tipo região litorânea, por conta da maré e da brisa forte, enfim. Os nanorevestimentos têm alta eficácia porque eles trabalham de forma a liberar inibidores de forma ativa, que não precisam da manutenção do homem, do trabalhador, e também trabalham de forma a reduzir a corrosão do próprio solo, tornando a eficácia deles boa, porque trabalham de forma dupla, né, a garantir os melhores efeitos contra a corrosão. Eu sou a Kelly e vou falar sobre as consequências da corrosão. Dentro de algumas consequências da corrosão, podemos falar sobre o custo em relação à substituição de algumas peças afetadas por esse processo de deterioração, pois há uma perda significativa na produção da indústria durante o reparo ou a troca de um equipamento. Já a manutenção dos processos de proteção, também haverá um custo. Em alguns casos, o método de proteção escolhido não será 100% eficaz, consequentemente, será necessário a utilização de outro método, gerando mais gastos. A perda de eficiência de algumas peças também pode ser citada como uma consequência, já que essa peça terá que ser totalmente descartada. Vale ressaltar também a questão da segurança, que existem vários acidentes causados pela corrosão, como o caso de um acidente aéreo, que ocorreu no ano de 1988, e o desabamento de uma ponte na cidade de Ohio, em 1967, colocando aí, né, em risco a vida de dezenas de pessoas. Meu nome é Pedro Henrique Simões de Pinho, e a pergunta que eu faço é: então, estudar corrosão e os meios para proteger a corrosão. Um simples fato é que ela está no nosso cotidiano. Todo mundo conhece ou tem algum material quando sai de casa que está sofrendo esse processo, automóveis, utensílios, alguma coisa, portão, alguma coisa está nesse momento sofrendo corrosão. E aí se torna importante estudar, por quê? Porque você tem que saber, pelo menos, os meios que aquilo ocorre, é interessante, por causa, por exemplo, se você for pintar alguma coisa, tem determinados tipos de tinta, você não pode usar em um determinado material. Propriedade específica, por exemplo, vamos supor o aço, tem uma determinada tinta específica para o aço, que vai melhorar seu rendimento contra a corrosão. Então, é muito importante estudar por causa disso. Na indústria, produção de automóvel, é de extrema importância. Só que alguns desses processos têm custos e custos altos. Só que, mesmo tendo custos altos, o benefício, ele cobre tudo isso. Porque o custo que você produzir um processo, né, para fazer um processo que não vai deixar o material metálico, como já foi dito, tanto faz um polímero, não corroer, vai ser pago com o seu benefício, que você não vai gastar tanto com manutenção ou troca de produto. Então, é por isso que é muito importante estudar corrosão e os seus processos, para a gente ficar antenado nisso aí, quem sabe até economizar um pouco. É isso, e muito obrigado.